Eu acho que a gente pode passar adiante, assim. Uhum. Então, de novo, assim, né, a gente estava falando, mas aqui é um reforçador, né, essa forma que a gente tem poucos sintomas no início e às vezes mais leves, mais sutis, mas não trazem menos sofrimento. De novo, assim, essa cognição acima da média ou superior e aumenta, então, a chance, acho que a gente já falou bastante, né, desse masking, dessa maneira de se adaptar, essa até usando a cognição, né. Bom, acho que a gente podia falar um pouquinho de estratégias de intervenção na adolescência, né, porque isso é muito interessante para as famílias, para os pais. Bom, depois de tudo isso que a gente falou, como é que eu ajudo, como é que eu posso fazer, né? E essa imagem que está ali, né, era um grupo de adolescentes, né, que quando a gente fala em adolescência, sempre junta grupo, né, e aí tu pega a criança dentro do espectro autista, ele não vai estar assim, ele vai se isolar do grupo. Então, mas eu acho que vale a imagem para a gente lembrar sempre, porque é uma característica desse grupo adolescente ficar assim, em grupo, né. Mas vamos lá, as estratégias de forma geral, assim, de intervenção, né. Então também a gente fez uma imagem aqui para pensar assim, bom, a primeira infância e a faixa escolar, né, existem esses tipos de intervenção, né, claro que cada indivíduo vai ter o seu plano individual de tratamento, tem que ter a participação da família de uma forma muito intensa nesta forma de abordar todas essas temáticas. A gente vai ter que se focar nas comorbidades, né, que as crianças possam ter, a gente realmente tratar e entender a história natural do espectro autista. Mas quando a gente chega na adolescência, né, vem toda essa temática da puberdade que o clínico, né, e a equipe multidisciplinar tem que saber trabalhar com essas mudanças do corpo. De novo, nós temos que estar muito atento às comorbidades mais frequentes, mais prevalentes nessa faixa etária, né. Então, disparado começa a ansiedade, a depressão, né, tiques, TDAH, de novo, né, as crianças com TDAH já com o seu diagnóstico consolidado, uma boa parte desses indivíduos vão ter, né. Nós vamos ter que trabalhar a sexualidade, né, e as relações afetivas que começam a se envolver com eles, né. E um tópico aqui que a gente trouxe, né, como planejar o futuro. O que que a gente pensa, assim, num adolescente, né, que está com 13, 14 anos, né, e o que está se pensando para frente. Geralmente ele está chegando numa faixa de estudo já do ensino médio, né, e vai terminar o ensino médio, e aí? Os pais começam a ficar preocupados com depois, o que que ele vai fazer? Será que ele vai ter interesse ou será que ele vai ter condições de ir para uma faculdade? E o mercado de trabalho para esses indivíduos? Então, tudo isso aqui, eu sempre digo para os pais: "Ó, teu filho está com 14 anos, vamos fazer uma coisa futurística, assim, passaram-se 5 anos, ele está com 19, o que que tu espera quando ele tiver 19 anos, né?" Acho que o Zé Paulo quer falar. Hoje é bom. Não, não, só lembrar, assim, que tem uma pergunta que eu acho que é super importante ali depois, né, que foi feito sobre a tá, de novo, a questão de ajudar o adolescente na questão de mídias sociais. Então, acabando esse assunto, eu acho que Ô Zé, só um essa pouquinho, pergunta eu não sei se é para nós aqui que o teu som está um pouco baixo ou para os outros também, eu estava falando até agora, Michele, está escutando bem? Aqui tá bom. Tá, então ok, então, pode ir. só não esquecer, tem uma pergunta que eu acho que talvez consuma mais todo um encontro, que é como, orientar os adolescentes com as mídias sociais. Não queria interromper, mas a gente não pode deixar essa pergunta em branco aqui depois. Achei ótima pergunta, assim. Bom, eu acho que eu começando a responder, né, e é uma resposta bastante difícil, porque assim como a gente colocou ali, também em cada adolescente, essa intervenção precisa ser individualizada. E a gente precisa entender que a rede social, e principalmente nessa idade, ela é uma realidade que faz parte da adolescência. Então, assim, a proibição completa, ela é danosa, né? Ela não deve ser feita, e a liberação completa, ela é arriscada. Então, a gente tem que achar um equilíbrio
entre a criança ter, o adolescente ter essa sensação de pertencimento e, ao mesmo tempo, ter uma certa proteção, assim. Então, a doutora Amanda trouxe antes alguns riscos, eu concordo, né? Mas a própria série que a gente citou, ela mostra que também ali na rede social existe uma formulação de uma linguagem específica desse grupo etário. E entender, participar e dominar, incorporar essa linguagem é uma forma de pertencimento ao grupo. Então, eu não participar completamente é eu estar tirando uma chance de participação. Então, eu não sei assim uma resposta, mas para cada adolescente, para cada família, junto com os terapeutas, a gente tem que achar uma forma em que a gente ache. Mas, assim, as redes sociais, a gente tem falado bastante, elas também são um mecanismo de interação social. Acho que a Amanda pode complementar. Uhum. Com certeza, não podemos privá-los das redes sociais, assim como existem muitos perigos, também os benefícios são inquestionáveis, mas o que eu sempre, né, depois da série Adolescência, né, muita gente ficou assustado, preocupado, hã, mas ela retratou que sempre acontece e todo mundo. Muita gente não sabia, mas isso acontece. O que eu vejo que é o problema não é sobre querer proibir, querer regular, porque eles sempre vão dar um jeito de burlar e achar ou alguma forma. A gente não tem que focar nisso, a gente precisa focar na comunicação com o adolescente, em eles terem essa abertura, né, esse canal, né, ter esse momento, terem a segurança de vir mostrar: "Olha aqui o que que eu estou fazendo na internet", né, e não ficar querendo, porque aí você aprende os códigos, você aprende o que significa isso, eles já mudam, tá, e isso está sempre evoluindo e não tem como ficar, regulando tanto assim. O que é importante é ter essa comunicação, esse canal com os adolescentes para que, você consiga, porque eles tenham segurança em contar, né, muitos, dos meus pacientes que sofreram, que se envolveram no envio de nudes, né, e muitas vezes tentam suicídio, porque a pessoa ameaça, né: "Ah, vou contar para os teus pais, se você não enviar mais", né. Eles se desesperam, né, daí já trazendo novamente, acabam tentando suicídio, mas é por medo da reação dos pais. Então é preciso trabalhar esse acolhimento. Importante também, não podemos esquecer que eu tenho o adolescente típico, que já marcha com isso, e muitos adolescentes que não têm nenhuma dificuldade cognitiva acabam caindo nessa malha, nessa Uhum. rede, que é uma coisa absolutamente agressiva. E lembrando que, dependendo de como é que for o meu desenvolvimento cognitivo da adolescência, a gente tem que respeitar a liberação da internet, por mais que seja importante para eles, de acordo com a idade que eu tenho. Se eu tenho uma idade, digamos, compatível com 7 anos de idade, talvez ele não possa usar a internet. Isso é importantíssimo. Ou ele tem que ter um controle parental, que a mãe tenha a cópia daquilo que ele está assistindo, né? De importante entender que a idade dessa criança tem que ser respeitada e, de acordo com a idade, tem que haver um controle maior ou menor. Talvez até com controle parental de 100% que esse adolescente faz, porque ele não tem condições, não tem habilidade para se sair de uma fria que eventualmente ele Uhum. possa entrar. Se você fazer a analogia de deixar ele sozinho no centro da cidade, né, você deixaria? Não, então por que que vai deixar na internet? Não tem maturidade para O sair Renato gosta sozinho à bastante. noite, né, é sempre assim, né, esse pensamento. Eu acho que se a gente pudesse dar algumas dicas, eu colocaria 2 coisas muito importantes para as famílias. Criar esse canal de cumplicidade, onde a criança ou o adolescente se sinta à vontade para trazer, e ao mesmo tempo a gente aprender a ver sinais sutis de que alguma coisa está mudando, principalmente por coisas periféricas. Então, alterações de rotinas de sono, alterações de rotina de ir na escola, ou seja, está faltando muito na escola, ou está
tá chegando diferente, mudanças de padrões de comportamento. Então, então era um adolescente alegre, participativo e passa repentinamente ou gradativamente a ficar muito tempo isolado. Mudanças de padrão, mudanças de companhias de maneira súbita. Então, são todos sinais de que, às vezes, a gente precisa abordar para ver se está acontecendo algum processo que possivelmente seja perigoso ou danoso. Lembrando que quando acontecer isso, já aconteceu o fato que já está traumatizando esse adolescente. A gente tem que começar um pouquinho anterior a isso, quando começar a liberar o celular, dependendo da idade, seja criança típica ou atípica, daquilo que pode vir a acontecer. E aí eu acho que o que o doutor Ricardo falou é super importante, assim, ó, filho, tu tá ganhando esse celular ou acesso a esse tipo de plataforma, porém, pode acontecer isso, isso e aquilo. Quando acontecer, nós vamos estar contigo, do teu lado, para te proteger. Porque anterior a acontecer o fato, a gente tem que proteger, porque se ele subir aqui dentro numa fria e não contar para os pais, ele está frito. Então, a gente tem que, ó, é que nem andar de bicicleta. Tu vai andar de bicicleta, mas tu tem que usar capacete, tu pode cair. Ah, bateu a cabeça. Ah, vamos ter que usar capacete a próxima vez. Já bateu a cabeça. Então, anterior ao tombo, nós temos que dizer, usa Não joelheira. resta dúvidas. Mas eu acho importante que os pais aprendam a detectar também mudanças de comportamento do adolescente. Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que a gente tem que trazer para os pais aqui, ó, que eles, ao escutar a gente aqui falando sobre esse tema, né, sobre esse tópico, que eles tragam para o consultório, para a equipe de saúde que atende o adolescente, o público com espectro autista, que eles tragam essa temática, de como que eles vão trabalhar, porque, de novo, cada criança, né, cada adolescente vai ter suas peculiaridades. Então, quando um pai e uma mãe me traz esse tema, eu digo assim, tá, me traz exemplos de como é que está a situação de vocês em casa. Aí, a partir dali, a gente vai construir uma estratégia de proteção do adolescente, de botar o limite, de botar regras, e que essas regras vão ser cumpridas. Porque também tem a dificuldade dos pais de estabelecer uma regra, e eles, quando estabelecem regra, eles mesmos quebram a regra. Então, o adolescente se dá conta, né, de que a regra foi criada, mas uma semana depois o pai e a mãe, tá, então pode. Não, então só um pouquinho. Por que às vezes posso, às vezes não posso? Então, os pais têm que entender que uma vez que foi construída a regra, eles têm que se policiar também, para eles não quebrarem a regra, porque senão tu está dizendo para a criança, viu? Nós também não somos confiáveis. Eu acho que vamos seguir mais um pouquinho. Bom, é muito importante, então, que a gente pense nas comorbidades, né? A gente falou já algumas vezes, mas na adolescência, às vezes, isso se torna mais intenso e mais efetivo. A gente já falou bastante, ansiedade, depressão, mas os transtornos alimentares, que são muito frequentes, a epilepsia, né, que eventualmente, os distúrbios do sono, que na adolescência são muito preocupantes, né, e às vezes tomam uma dimensão muito grande. O TDAH, né, que é muito frequente, às vezes até como a doutora Amanda, a doutora Michele colocaram, pela própria característica fisiológica, se torna mais intenso, né? E os subtipos, né, de ansiedade, fobia social e toque. Então, as comorbidades, a gente já bateu bastante nessa tecla. Às vezes, nesse período, eles tomam uma intensidade, uma importância que às vezes se tornam mais importantes que o próprio transtorno autista. Pegando o que tu falasse antes, Ricardo, que mudanças de comportamento, quer dizer, a criança não tinha distúrbio de sono, e de repente lá com 10, 11 anos passou a ter insônia, passou a acordar de madrugada, é um sinal de alerta. São mudanças de comportamento que antes não tinha e passou a ter. E isso, às vezes, é uma primeira manifestação de ansiedade. É uma criança que vai ter muita dificuldade de pegar no sono e antes não fazia. Então, é aquela história clássica, assim, ele está custando muito para pegar no sono, eu vou dar uma melatonina. Calma, pessoal, antes de dar melatonina, pensa por que ele está com essa dificuldade. Às vezes pode ser a ansiedade, não é a medicação mais adequada, não é essa. Então tem que ficar atento a essas mudanças de comportamento, né? Ou a troca, né? Passa a noite acordado na rede social e passa o dia dormindo, começa a faltar na escola com muita frequência, né? Essas coisas tem que ficar de olho.
Bom, o que a gente oferece, né? O que a gente tem como intervenção? Assim, a gente coloca que na primeira infância é muito importante a fonoaudiologia, a terapia ocupacional. Aqui a psicologia, né? E principalmente a psicoterapia, mas existem várias técnicas de intervenção psicológica, ela toma uma importância muito relevante, por isso tudo que a gente falou, assim. Mas é sempre, e eu pessoalmente acho que uma das chaves do atendimento é a gente envolver os professores, os educadores. Eu acho, de novo, assim, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu gosto muito dessa bandeira da gente dividir com os professores tanto a parte de diagnóstico como a parte de intervenção. Até porque a escola é um tempo muito importante que os escolares, os adolescentes passam no seu dia. Então, qualquer coisa que a gente vá pensar na escola tem que ser reproduzido. E é muito importante que isso faça parte da dinâmica familiar e, eventualmente, a gente vai lançar mão de algumas medicações, de novo, principalmente para controle de sintoma-alvo. Então, é claro que algumas comorbidades, principalmente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o apoio farmacológico ele tem uma importância um pouco maior, mas na imensa maioria das vezes a intervenção é comportamental, E principalmente aqui no psicológica. nossa noite, né, nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui, a gente tem, nós como pediatras da área do desenvolvimento, temos a Michele como neuropediatra, temos a Amanda como psiquiatra, e temos ali a Lilian que está quieta e é psicóloga, Tem né. a Kelly também está participando, né? Nós temos o grupo grande de psicólogas, né? Então, Do, assim, do enquanto nessa Apoder. área da psicoterapia, né, Lilian, gostaria de fazer alguma contribuição? Te botei numa situação de ter que falar agora, Lilian. É verdade aí, né, sem combinar, né, doutor, vá. Mas justamente acho que esse treino aí de habilidades sociais também, o quanto é importante, né, essa comunicação assertiva, a gente ser modelo, né, a gente como pais também, a gente ser modelo, a gente se aproximar, a gente treinar às vezes, né, com roleplay, treinar em casa essa situação, a gente poder falar de situações que a gente passou às vezes no dia a dia, no trabalho, né. Como a gente lidou com aquilo, como eu me senti, se eu fiquei triste, se eu fiquei irritada, se eu fiquei com medo, né. Então a gente sempre tentar acolher e validar o que a criança e o adolescente também está sentindo, né, então que a gente possa ser modelo aí. Eu quis que tu fizesse a tua contribuição, Lilian, porque o termo psicoterapia ele é bem abrangente, né, então tem diversas estratégias que a gente pode trabalhar dentro da psicoterapia, né. Eu acho que tu trouxesse eu acho que um ponto importante que é o quê? Mostrar que algumas coisas de mudança do comportamento do adolescente, tu pode fazer exatamente isso, dizer assim: "Ó, vamos pensar dessa forma e vamos treinar", porque no momento em que eu treino, eu estou mostrando um caminho para esse adolescente de como ele resolveu uma determinada situação. Então eu sempre trago um exemplo, né, de uma paciente adolescente que eu atendo que ela tinha um desejo muito grande de ir para a festa de aniversário da prima de 15 anos. Ela tinha 13 e a prima estava fazendo aniversário de 15. Só que ela tinha um desejo muito grande de ir para o aniversário, mas ela, só em pensar em ir, ela já ficava angustiada. Porque ela sabia que ela não ia suportar, mas ela queria, porque queria ver a prima entrando no salão. Então foi interessante esse caso, me marcou, porque a gente conseguiu exatamente fazer isso, treinar. A gente treinou como que ela iria participar, combinamos que horário que ela ia chegar, pouquinho antes da prima entrar, combinamos estratégias que quando ela ficasse angustiada, ela ia dar uma escapada para o banheiro, botar o fone de ouvido dela, escutar uma música, quando ela se regulava, ela voltava. E ela conseguiu fazer 3 vezes essa ida para o banheiro para se regular, né, conseguiu ver a prima e foi embora mais cedo e ficou muito feliz. Então assim, é um treino que foi feito com ela, né, e isso é uma técnica de psicoterapia, né. Eu gostaria, assim, eu uso muito
com meus pacientes, e tenho certeza que vários usam, atividades complementares que eu chamo de recreativo-esportivos. E principalmente no adolescente, eu acho muito importante que a gente estimule não só esportes, mas como atividades culturais. E claro que tem que respeitar as peculiaridades de cada um, se tem ou não alguma dificuldade motora, ou se tem alguma habilidade, se tem alguma preferência, se tem alguma sensibilidade musical. Mas a gente tem tido muito sucesso com atividades que ao mesmo tempo permitam, né, o adolescente praticar coisas que eles gostam. É uma oportunidade social, então às vezes aumenta muito a autoestima, de poder fazer uma apresentação, de receber um elogio, de ganhar um concurso, então assim, é uma forma muito boa de integração às atividades recreativas e esportivas. Eu sistematicamente incentivo para os meus pacientes e acho que é uma coisa que a gente tem que considerar com bastante frequência. É claro que às vezes tem que ver assim a disponibilidade de cada local, o ambiente, se ele é bom, se ele é saudável, o custo para a família, como é que é o transporte, mas isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar como uma atividade de intervenção complementar. Zé Paulo, tu que está conectado aqui com o nosso chat aí, tem alguma pergunta, alguma colocação das pessoas que estão assistindo que gostariam de... O pessoal colocou as perguntas que eu achei super importante, que era do adolescente com as mídias sociais, que é um grande problema nosso. Fizeram algumas observações como preparar os pacientes, e tu trouxesse, Renato, como abordar. Teve uma pessoa que colocou uma cartilha de como lidar, achei super interessante, né, como lidar com a questão. Foi a Amanda levantou ali, foi ela que colocou. Como lidar com a sexualidade na adolescência, né, para crianças com transtorno do espectro autista, lá do Nordeste. Eu já li a cartilha ali, eu peguei a cartilha aqui, então acho que é interessante para as pessoas poderem salvar do governo da Paraíba, para poder ter isso aí já baixado, está em PDF, achei bem legal a colaboração da Amanda. Pessoal, como sempre, um pouco mais tímido, mas eu acho que talvez o mais importante, nós já estamos chegando aí quase 9 horas, é lembrar que o tratamento e o manejo do adolescente, típico ou atípico, ele é muito desafiador, porque faz parte da adolescência desafiar o status quo. O que quer dizer isso? Ele vai desafiar todas aquelas normas, todas aquelas questões que ele sempre aceitou como verdade, que o pai e a mãe disseram, e agora é saudável do adolescente questionar isso. Obviamente que alguns questionam de uma maneira mais tranquila, outros de uma maneira mais exagerada. O adolescente tem aquela ideia de que nada vai acontecer, então ele é invencível, inquebrantável, e nada vai acontecer, só que infelizmente ele marcha. Isso para quem é típico e atípico. Então, é um grande desafio. Então, os pais de pacientes que já são adolescentes ou que efetivamente vão chegar na adolescência, lembrar que a ligação com a equipe de terapia, ou com o pediatra que trabalha, ou com o neurologista que acompanha, o psiquiatra infantil que acompanha, é um desafio gigantesco. Então, é super importante a família poder ir perguntando, e como fez uma mãe que tinha a criança de 8 anos, como é que eu posso preparar? E aí o Renato respondeu uma hora ali, não existe receita de bolo, porque cada criança tem a sua peculiaridade, então tem que ser desenhadinho para cada filho de vocês. E essa é a importância que a equipe de trabalho tem para fazer. Eu gosto muito da prevenção, da promoção, antes que aconteça. Então, tem como fazer vários desses passos que eu brinquei lá, de ralar o joelho, vários desses passos vão acontecer, a gente já sabe que vai acontecer. Então, a gente prepara a família e prepara a criança para que, quando chegar esse momento, a criança já tenha um pouquinho mais de jogo de cintura, que é uma dificuldade que eles têm, que é exatamente essa flexibilidade emocional. Uma vez que está chegando perto do nosso fim desse tema de hoje, eu traria assim para os pais que estão nos assistindo, entendam que o problema que o filho de vocês tem, se ele está sendo bem acompanhado, se ele está sendo acompanhado por uma equipe, né? Conversem com a equipe sobre essas dúvidas, esses questionamentos que vocês têm. Consigam ter claro quais as características do teu filho, da tua filha, quais são as limitações que eles têm,
e respeitem as limitações deles. Porque de forma, não geral, mas assim, com frequência acontece, né? Querer fazer com que ele saia, querer fazer com que ele participe de reuniões sociais, querer que ele saia com os amigos. E um deles me disse uma vez assim: eu não vejo sentido para isso. Por que que eu vou sair para... Não faz sentido para mim isso. Então, eu tenho que ir porque senão meu pai e minha mãe ficam me buzinando no meu ouvido. Então a gente tem que ter uma condição, né, de respeitar as limitações e as características do filho que nós temos. E não tentar forçar ele a ir a uma situação que poderá trazer mais crises de angústia, de ansiedade, né, e de agitação. Bom, eu acho que a gente poderia aproveitar esse tempinho que está nos restando para abrir para as famílias também trazerem alguma experiência ou dúvida, né, que tenha ficado. Eu colocaria como mensagem final procurar um equilíbrio entre proteção, inserção e segurança para os nossos adolescentes e, ao mesmo tempo, entender que esse período é muito difícil, por isso que a gente colocou, que vai trazer essas alterações. É um período difícil para todo mundo, para a família, para o próprio adolescente, para os seus terapeutas, mas que juntos tem como minimizar os problemas. Aproveitando o exemplo que vocês trouxeram há pouco, eu lembrei imediatamente de um caso semana passada, um paciente que começou ano passado com 15 anos, acompanhamento comigo, estava com automutilação, evasão escolar, nível de suporte 2, né, não conseguia permanecer no ambiente escolar, agredindo, né, mal conversava. E aí chegou semana passada no consultório, muito melhor, já fazendo atividade física, né, estudando num ensino médio técnico que tinha o interesse dele, né, hã, inf assim, informática, medicado, obviamente, fazendo terapia, treino de habilidade social. E a mãe reclamou, né, pra mim: "Ah, ele tá contestando tudo, né, enfim, né, tá contestando as regras". E eu falei: "Olha, que bom, isso é saúde mental, né, ele não tá mais passivo, ele tá melhor, ele tá tendo uma adolescência típica, né, eu tô feliz por ele, eu não vou medicar, isso não é problema, né, isso é adolescência, ele está sendo um adolescente saudável, né, isso não é sofrimento, né, vocês que precisam organizar as regras", isso, né, que, o doutor, estava falando anteriormente, né, que os pais mudam as regras, né, e ele estava contestando isso, como assim, essa semana a regra é uma, na semana que vem é outra, ele estava argumentando, se comunicando super bem, falei: "É isso que eu queria ver, né, ele tá muito bem", então, hã, eh a gente precisa, né, ter essa visão do que é a adolescência normal. Bom, então chegamos no nosso fim aqui do nosso Bom. tempo, né? E assim chegamos ao final desse nosso encontro. Eu queria agradecer a presença de todos desse bate-papo, foi muito prazeroso. Esperamos que você possa ter aprendido algo novo, que juntos possamos enxergar novas possibilidades nessa jornada. Conte com o Sistema Unimed e até a próxima palestra. Um abraço, boa noite a todos. Um abraço a todos.